Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, 1-1, Vasco e Atlético Goianiense. Deixa eu me ajeitar aqui para ficar mais bonitinho aqui no vídeo, não é isso? Mas olha aqui, caiu do céu, né? Jogou mal o Vasco, né? Algumas peças não funcionaram e o torcedor não gostou aí de uma galera que começou jogando. Vamos trazer o técnico Rafael Paiva, análise dele neste jogo, porque o Atlético fez 1-0 com Emiliano Rodrigues aos 6 do primeiro tempo e perdeu uma série de gols. Poderia ter feito aí só no primeiro tempo, vou colocar por baixo, mais 2 gols. Poderia também ter feito mais gols na segunda etapa, mas apareceu um Verratti em um cruzamento perfeito dele, o Lucas Piton. Um jogador que cruza maravilhosamente bem, e Verratti lá estava, empatou o jogo e olha, lambe os beijos aí o Vasco, porque era para trazer uma derrota pior, mas traz um empate, aí sim, vai ter que jogar de Vasco em São Januário, com a força da torcida. O jogo é terça-feira que vem, às 9h45, não é 9h30, 15 minutos depois, devido a essas questões aí envolvendo as famosas Olimpíadas de Paris, então o jogo vai começar um pouco mais tarde. Mas, olha, vou salvar aqui o Léo Jardim, vou salvar o Lucas Piton, Paulo Henrique também eu gostei, e o Verratti, né, que fez o gol. O restante, aí eu não... e o Payet que entrou muito bem, essa é a grande verdade. Quero a sua opinião, mas antes vamos trazer então o técnico do Vasco da Gama, Rafael Paiva, após 1-1 com o Atlético Goianiense em Goiânia. Realmente a gente não se encontrou no jogo, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? O contexto do nosso quarto jogo fora seguido, realmente a gente está muito desgastado, né? Mas a gente veio com a ideia de tentar jogar, de tentar criar, de tentar machucar mais o Goianiense, e a gente tomou um gol muito cedo, né? Tomamos um gol muito cedo, acho que isso dificultou também, e de fato foi isso, a gente realmente não se encontrou no jogo hoje, mérito do Goianiense também, que fez um jogo bom. A gente não se encontrou individualmente, a gente não conseguiu fazer um bom jogo, e assim como é o Vasco, né, a gente lutou muito, né? Então a gente sabia que se a gente não conseguisse jogar, se o nosso jogo não encaixasse, a gente tinha que lutar muito, né? Defender muito bem. Mais uma vez a gente defendeu muito bem, a gente foi muito pressionado na nossa área, a gente defendeu bolas embaixo do gol. Eu acho que se tem algum ponto positivo é o quanto a gente foi forte defensivamente, né? Para proteger a nossa meta, o nosso gol, e realmente o nosso jogo hoje não encaixou, não fomos bem. Paiva, boa noite, Igor Santiago da Rádio Grande de Goiânia. Ô Paiva, deixa eu te perguntar aqui, hoje o Verratti não recebeu muitas bolas, né? O Vasco não conseguiu criar muito pro camisa 99 do Vasco. Deixa eu te falar aqui, qual a importância de ter um atacante tão letal que na primeira bola que ele pegou acertou um lindo rodeio e empatou aí o jogo no finalzinho? É isso, né? Assim como o resto do time, o Verratti também não conseguiu participar muito do jogo, né? Foi muito pressionado, então marcação em cima dele o tempo todo. Então ele foi o jogador que foi marcado individual o tempo todo, com cobertura em vários momentos. A hora que ele conseguia limpar o lance, tinha a falta tática, né? Então por isso que eu acho que o Goianiense teve muito mérito também, então fez muita falta tática em cima do Verratti, né? E ele não conseguia girar para jogar, para tabelar, para andar no espaço. Então o tempo todo, a hora que a gente conseguia acioná-lo, era falta em cima dele, né? E a gente não conseguiu chegar pelos lados do campo para a nossa arma, que é o Verratti, dentro da área, né? Conseguimos agora no final, e é isso, é um jogador assim que está muito conectado com o jogo o tempo todo, sofre demais quando ele não consegue estar próximo do gol, mas é um jogador muito concentrado, muito focado, e ele sabe que ele precisa de uma bola para definir o jogo, e hoje ele conseguiu. Boa noite, professor. Aqui, Jonathan Santos, canal BTV Esportes. Professor, esse é um momento em que, é um período em que o seu trabalho passa por um momento de oscilação, e isso é normal. O que eu quero saber é o que fazer para buscar resultados melhores aqui para frente. A gente tem trabalhado mais nos vídeos do que no campo, né? Então a gente pegou uma sequência aí muito dura, muito difícil, com 4 jogos fora, que a gente não tem conseguido
com o time que vem jogando mais, ir a campo para trabalhar, né? Então a gente tem trabalhado muito mais, alguma coisa muito mais pontual ali no campo do que conseguir realmente dar o treino que a gente gostaria, né? E a gente tem a adaptação de 4 jogadores que vieram na janela agora, né? Então a gente está, por mais que a gente já conheça todos eles, mas a gente precisa conhecer eles dentro do contexto da equipe, né? Então a gente fez ali uma primeira perna quando eu cheguei, né? No sentido de jogos que a gente tinha um grupo, a gente encontrou uma equipe, uma forma de jogar, e agora a gente está se reestruturando, né? Com 4 jogadores novos chegando. A gente está tentando mantê-los ali fisicamente no melhor nível possível. Então é uma readaptação. A gente está tentando ver a forma de jogar, de encaixar os jogadores, e a oscilação é isso, né? A oscilação passa muito por isso também. E eu tenho certeza que a gente está se encontrando, a gente vai se encontrar nos próximos jogos. Era importantíssimo a gente estar muito vivo para o jogo em São Januário. E eu acho que isso foi o ponto positivo também, da gente conseguir estar vivo lá. A gente está se conhecendo melhor aí com os jogadores, e a gente vai passar por esse momento ruim aí. Olá, Rafael. Boa noite, eu Silvio do canal Atenção Vascaínos. Você usou uma palavra no jogo contra o Grêmio, após o jogo, sobre machucar. Que o Grêmio machucou o Vasco e o Vasco não machucou o Grêmio. Hoje, mais uma vez, o Atlético Goianiense, o adversário machucou muito mais o Vasco do que propriamente o Vasco machucou o Atlético Goianiense. E isso também aconteceu lá contra o Atlético Mineiro, onde o primeiro tempo, né, do Atlético Mineiro foi muito mais contundente, e no segundo tempo o Vasco não conseguiu, apesar de ter a posse de bola. Coincidentemente, isso vem a partir do momento que o Coutinho é relacionado pela primeira vez, joga um pouco contra o Atlético e inicia 2 partidas. Evidentemente que o problema, claro que não é ele, mas queria que você explicasse, não deu liga ainda, ou o time mudou de uma maneira, tem competido menos por conta da entrada dele, ou de fato ele tem mais talento, mas o time não está conseguindo municiá-lo ou coisa do tipo? Por que o Vasco está sendo tão machucado e não tem machucado o adversário, mesmo tendo um grande talento que é o Felipe Coutinho em campo? Eu acho que o nosso problema é coletivo, né? Não é individual. Coletivamente a gente não vem se encontrando nos jogos, é isso, a gente está no momento de readaptação, né? São 4 jogadores novos, a gente está colocando para jogar. O Emerson jogou o último jogo, o Coutinho já iniciou os últimos 2 jogos, Alex já tinha entrado um pouquinho contra o Atlético, entrou agora, o Souza entrou um pouquinho hoje, né? Então a gente está tentando encontrar a melhor liga de novo ali, o melhor caminho para tentar colocar esses jogadores para jogar. A gente não tem dúvida, o Paê voltando agora também, realmente é uma readaptação. É que no Brasil os jogos são muito duros, né? Você não consegue respirar em nenhum momento, porque todo jogo é muito difícil, você não consegue sobrar em nenhum jogo, né? Então todo jogo é muito disputado, é muito difícil ter goleadas aqui no Brasil, né? É muito raro, porque a competitividade é muito alta, né? Então a gente está tentando aí com o carro andando, a gente se equilibrar, se reorganizar, mas eu não tenho dúvida que a gente vai buscar o caminho de novo, e a gente vai conseguir dar a liga que a gente gostaria, e a gente vai voltar a ter uma sequência boa aí de novo. Boa noite, Rafael. Rafael Messa, TV Serra Dourada, SBT aqui de Goiânia. Qual foi a importância desse gol aqui no finalzinho para o confronto, para o mata-mata? Eu acho que foi fundamental, né? Nos manteve mais vivos ainda, né? É importante você não ir com uma desvantagem para o segundo jogo. E eu sempre falo para eles, né? Dentro de um jogo há vários jogos, né? Que a gente sofre em alguns momentos, que a gente consegue jogar um pouco mais. Hoje a gente sofreu muito mais do que a gente gostaria, né? Muito mais. A gente sabia que a gente ia sofrer em algum momento do jogo, mas a gente tomou o gol muito cedo e sofreu demais, e a gente conseguiu jogar no final, não sei nem quanto tempo, mas a gente jogou, não sei, talvez 20, 15 minutos, né? E a gente poderia ter saído com a vitória. A gente até teve algumas oportunidades ali no final. Então, como o futebol é complexo e é difícil, né? Mas esse gol nos manteve muito vivo, e poder levar esse resultado para casa faz muita diferença, muito melhor do que levar uma derrota para casa. A gente vai tentar se ajustar para poder fazer um bom jogo lá. Rafael, boa noite. Lineker Hermione, canal Mário Coelho Vasco. Queria trazer um cenário aqui para a minha pergunta. O Grêmio enfrentou o Vasco na Arena Condá, naquelas situações críticas, né, do gramado, que foi muito
evidente que atrapalhou ali o espetáculo, mas o Grêmio tinha jogado no meio de semana contra o Corinthians e o Vasco não tinha jogado. E a gente vê que o Grêmio se aplicou mais fisicamente do que o Vasco. Aqui, novamente, contra o Atlético Goianiense, no primeiro tempo, quase o mesmo cenário. O Atlético Goianiense quase engoliu o Vasco na questão física. Eu queria saber se há uma preocupação por conta dessa adaptação que você acabou de falar, de alguns jogadores. E eu me lembro que na recuperação do Vasco no Campeonato Brasileiro, você utilizava muitos garotos da base. E agora não vem utilizando mais. Poderia trazer para a gente esse panorama dessa questão? Sim, acho que o nosso grupo tem um perfil mais... É um time que tem que jogar mais com a bola, né? Não é um grupo com um perfil físico. Por exemplo, a gente tem o PH, que eu acho que é um jogador muito potente, né? Ele destoa do resto dos nossos jogadores pela força física, né? O Goianiense eu vejo como uma equipe com mais jogadores com esse perfil, né? Fisicamente mais fortes, né? O nosso time realmente... tem que jogar mais com a bola para a gente conseguir entrar mais no jogo, né? A gente não conseguiu nesse jogo de novo, assim contra o jogo do Grêmio, até porque o estado do campo não deixou a gente jogar, né? Aqui a gente esperava jogar um pouco mais, mas de novo, acho que a gente está numa readaptação, né? A gente está tentando inserir 4 jogadores ali no nosso modelo de jogo, tentando ver qual jogador ali é mais importante iniciar o jogo para a característica do jogo, e a gente tem dado esse passo, né? E os meninos têm entrado um pouco menos, né? A gente sabe, tem consciência disso, mas a gente não abre mão de colocá-los para jogar. Eu acho que a gente tá mapeando aí os 4 jogadores que entraram, acho que a gente já conseguiu perceber ali a característica deles dentro do nosso grupo, e eu acho que os próximos passos é a gente começar a evoluir e começar a colocar mais os garotos aí para jogar também. A última... Rafael, Osmair da TV Sucesso Band, aqui de Goiânia. Foi um empate com sabor de vitória para o Vasco? O Vasco se livrou de sofrer uma derrota hoje aqui com um placar elástico? Eu acho que... Eu não vejo com sabor de vitória, porque eu acho que empate é um empate, né? A gente veio para buscar a vitória. Acho que o Atlético fez um jogo muito bom, realmente, mas o futebol nem sempre... Quem joga melhor ganha, né? Então não é só o merecimento, né? Então acho que faz parte a gente sofrer e não tomar o gol. Acho que isso é uma coisa que a gente evoluiu muito, né? Esse jogo a gente foi mais exposto ali na nossa área, na nossa meta. A gente não gostaria, mas é importante destacar que a gente defendeu bem, a gente protegeu bem o nosso gol, a gente cobra isso dos atletas, e isso faz parte do jogo também. Então se defender, ser amassado ali em alguns momentos e não tomar o gol, então acho que isso tem o nosso mérito também. E é um empate que mantém a gente vivo, e a gente vai levar para nossa casa lá, e a gente vai tentar evoluir para a gente fazer um jogo melhor e passar de fase. Então, técnico do Vasco da Gama, Rafael Paiva, analisando este empate 1-1. E agora, no meio de semana que vem, terça-feira, tem o jogo de volta com a equipe do Atlético. O Vasco não tem ninguém suspenso nesse jogo não, mas para sábado contra o Bragantino, 19h, em São Januário, com todos os ingressos vendidos, não teremos o Paulo Henrique, o Matheus Carvalho e também o David. Esses aí estão no Brasileirão, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Deixe a sua opinião, comente aí, tá tudo aqui embaixo. Wellington Campos FC. Paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é importantíssimo o joinha para que o YouTube entenda que a gente está fazendo um trabalho legal por aqui. Você me ajuda? Então é contigo mesmo. Seu comentário, o nome da sua cidade, o seu nome, para receber aquele abraço no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.